Fala pessoal, de novo aqui no Conexão CEO com o Luiz Gonçalves, presidente da Dell Technologies no Brasil. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre a operação da empresa no país, como tem sido essa transformação digital que a própria companhia tem passado. E agora, nesse bloco, a gente vai falar sobre a fusão com a EMC e também sobre a expectativa do Luiz em relação à economia brasileira e falar também sobre liderança. O Luiz começou na empresa há 20 anos e a Dell está fazendo 20 anos de Brasil. Então a gente vai falar bastante sobre esse processo todo de intraempreendedorismo do Luiz na companhia. Luiz, para começar eu queria que você me falasse sobre a EMC, que foi uma grande fusão da Dell com a EMC, mas eu gostaria que você explicasse um pouco o que faz de fato a EMC, como que as operações da Dell, que era uma empresa de hardware, se conecta com a EMC, que é uma empresa mais de soluções. Explica pra gente, por favor. Muito bom. A EMC era e ainda é, dentro da Dell Technologies, a empresa líder em soluções de armazenamento. Se imaginamos o mundo da IoT, a internet das coisas, 5G, cada vez mais produzimos mais dados e numa escala que vem se mostrando exponencial, acelerada. Razão pela qual é importantíssimo você ter dentro do seu portfólio soluções que incorporem a capacidade de dar conta desse volume de dados cada vez maior. A EMC era a líder, nós adquirimos a EMC, foi a maior transação da indústria, aproximadamente em torno de 67 bilhões de dólares na ocasião em que foi feita a transação, e foi muito bem recebida, tanto pelo mercado como pelos clientes, e a incorporação aconteceu de maneira muito positiva para ambas companhias. Por quê? Porque, como eu dizia, os clientes hoje têm necessidades de armazenar de forma segura, rápida, ágil, grandes volumes de dados, mas também precisam o acesso àqueles dados em tempo real para tomada de decisão em tempo real. A EMC compila isso? A EMC compila isso junto com o Dell hoje, porque eles trazem o know-how em armazenamento de dados, nós trazemos o know-how em processamento de dados, uma vez que somos líderes hoje em servidores em todo o mundo. E a orquestração disso tudo de forma integral, é a parte hoje que retiramos da preocupação, da pauta de preocupações do cliente, porque na medida que incorporamos isso tudo, o cliente hoje usa uma solução já integral. Um exemplo disso é a solução de hiperconvergência, onde você tem armazenamento, processamento e rede num só elemento, que você pode ir escalando em módulos, e na medida que você adquire mais módulos, você enxerga aquela capacidade toda de forma integral, e para o cliente é a forma dele ir expandindo na medida do que precisa, sempre dentro de uma mesma plataforma aberta, padrão de indústria. Ele pode optar por outros, prefere Dell porque é uma solução mais bem acabada. Mas dá um exemplo para o leigo aqui, de como é que esses dados são entregues para a empresa. Assim. Porque hoje dado, todo mundo diz que hoje o dado é o novo petróleo, né? Vocês mastigam o dado para o cliente? Como é que funciona isso? Eu queria entender o que a EMC de fato faz na entrega de dados. A EMC desenvolve as soluções, agora a Dell Technologies desenvolve as soluções para recepção, armazenamento e disponibilização daqueles dados. Então, cada transação que você faz, cada movimento que você faz quando você usa os aplicativos de mobilidade, todos aqueles elementos que mostram o trajeto que você fez, que ficou armazenado em algum lugar, que você quer recuperar, que você quer checar na hora antes de pagar o táxi, se realmente aquele trajeto foi feito por um membro da sua família que você disponibilizou o táxi para o aplicativo de mobilidade para que ele possa usar. Tudo aquilo pode e era armazenado em soluções de armazenamento, um grande hard drive, vamos dizer assim, mas a facilidade de acesso e recuperação e processamento desse dado era uma chave crucial para viabilizar hoje o mundo digital. A união dessas duas companhias permite o tempo real ser realmente uma alternativa que antes era também importante para os grandes bancos, para aqueles que fazem transações no varejo, mas não de forma tão disseminada como é hoje. Ou seja, você
teve um barateamento do custo, um desenvolvimento da tecnologia a ponto de que da empresa de mobilidade metropolitana ao pequeno empresário possam usar essas tecnologias igual eram os grandes bancos, os grandes retailers e os grandes governos. Então a EMC tinha a competência nessa área de armazenamento e gestão de dados. A Dell trazia competência em processamento. Une-se essas duas coisas e hoje você tem tudo isso em tempo real, num custo acessível para clientes de todos os portes, disponível no mundo inteiro, de forma padronizada, usando padrão de indústria aberta, ou seja, é uma tecnologia hoje aberta àqueles clientes que podem e querem utilizar. Dá um exemplo para um pequeno comerciante. De que forma que isso funciona? Soluções na nuvem, por exemplo, que esse pequeno comerciante pode utilizar. Hoje existem soluções de contabilidade ou mesmo de gestão de estoque na nuvem. Isso. Para ele, é quase que imperceptível que existe uma infraestrutura ali por trás. Agora, ele é um pequeno comerciante. Ele tem ali no comércio dele o controle das coisas que ele está vendendo, os lançamentos contábeis que automaticamente estão sendo feitos, utilizando uma aplicação que algum provedor disponibilizou para ele. Mas aonde estão residindo aqueles dados? De que forma ele consegue recuperar aqueles dados a respeito dos elementos que ele tem no estoque ou não, os itens que ele tem no estoque ou não? Isso tudo está sendo armazenado e processado em algum lugar, em algum data center no mundo. Esse data center precisa responder de forma rápida, utilizando as conexões disponíveis pelo sistema de telecomunicações disponíveis num país como o Brasil, portanto não pode ser lento. Parte da rapidez é essa capacidade de processamento e de armazenamento que está lá no data center, que é aí onde nós entramos. E parte da agilidade são as soluções de nuvem que hoje estão sendo disponibilizadas para esse pequeno comerciante. No passado, só as grandes empresas podiam fazer isso, tendo seus próprios data centers. O interessante do investimento na tecnologia é que ele se propaga de uma forma que vai além da propagação do benefício que o próprio investidor imaginou. Você pensa, puxa, minha empresa, eu vou investir aqui numa área específica da companhia, vou colocar tecnologia. Na hora que você investe naquela tecnologia e justificou aquele investimento pelo benefício que ela vai trazer dentro daquela área, existem conexões com o resto da companhia ou até mesmo fora da companhia que beneficiam a todos na cadeia. Ou seja, o provedor de soluções de mobilidade urbana que você usa não teve que te entregar um smartphone. Você já tinha parte do investimento que ele precisava fazer, você já fez. Ele utiliza aquilo dentro de um universo digital onde você participou da criação da cadeia, todos utilizam o mesmo canal ou o mesmo meio digital para levar um benefício para você que lá no passado, se fosse uma empresa, usando o exemplo lá do passado, o radiotáxi. Quem colocava o rádio no táxi? A empresa de radiotáxi para poucos táxis, já que não dava para disponibilizar rádio para todos os taxistas. Hoje, com um smartphone, você consegue alcançar literalmente todos os taxistas, se assim quiser, uma empresa de mobilidade urbana. E aí a infraestrutura por trás permite a infraestrutura por trás. Legal. Luiz, você falou no primeiro bloco, a gente falou um pouco da burocracia do Brasil, das dificuldades do país, mas a gente também tem uma outra questão no país que a gente vem de uma crise econômica que já tem 5 anos, né, de 2014 para cá, e mesmo com mudança de governo, a economia ainda está patinando, ainda não destravou a economia. Qual é a sua expectativa em relação à economia brasileira? Olha, como eu dizia, o Brasil ainda é um mercado muito atrativo. Então, sem dúvida nenhuma, hoje a gente enfrenta um período pós-retração, que foi muito acentuado, uma das piores recessões que já houve na história do país. Um pequeno crescimento, a gente poderia dizer quase que uma situação de hibernação que a gente vive hoje, mas a expectativa de crescimento, ela é evidente por conta do potencial que tem o país, mas ainda é muito frágil. Então, a nossa expectativa para os próximos períodos é sim de crescimento,
mas a gente sabe que está sujeito a chuvas e trovoadas, porque ainda temos uma exposição ao mercado externo que tem enfrentado as suas próprias dificuldades, a guerra comercial entre as grandes potências, a própria desaceleração econômica de alguns países desenvolvidos. Isso reflete também no consumo de exportações brasileiras e também no apetite para investir no Brasil, mas ainda somos um dos top 5 destinos de investimento do mundo inteiro, no que diz respeito a investimento direto estrangeiro. Agora, com muita cautela, a gente tem que olhar o Brasil no longo prazo, porque é um mercado muito grande, é um país com uma extensão geográfica quase que continental, um mercado realmente competitivo também, mas com promessas de possibilidade de crescimento. A nossa expectativa é crescimento. O que você acha que falta para o país crescer? Eu acho que o que falta para o Brasil crescer é acelerar as medidas que já vêm sendo entabuladas, que já são conhecidas, ainda que exista alguma discussão em torno do teor das medidas. No ponto central das mesmas já está bem definida, a reforma da Previdência, o controle dos gastos do governo, o ajuste da máquina governamental para que ela não crie déficit nas contas públicas, investimento em infraestrutura, muito importante, geração de empregos, redução da burocracia, ou seja, uma longa lista de itens, mas que muitos deles, de alguma forma, já vêm se desencadeando. Talvez teremos a sorte de ver a reforma tributária acontecer, uma pauta que está há décadas já na nossa agenda, mas que não foi levada adiante e temos a oportunidade de realizá-la agora. Mas a gente não pode menosprezar todo o esforço que o Brasil já fez nessa última década. O próprio índice IDH, do desenvolvimento humano, mostrou avanço de 24% na última edição frente à penúltima, ou seja, o Brasil melhorou em todos os índices e não foi pouca coisa. Agora, para nós que temos uma expectativa desse país que é uma economia emergente, cheia de potenciais, nós queremos muito mais, é óbvio, e não podemos nos cansar de exigir mais, mas também não podemos menosprezar tudo aquilo que avançou. Qual a sua avaliação sobre o governo? Eu acho que o governo tem feito um bom trabalho no que diz respeito a dar andamento a essas medidas importantes para desalavancar o país, para destravar o país, mas ao mesmo tempo vem gerando ruído desnecessário em pautas que são absolutamente desinteressantes, até por dizer. Então, é um pouco de desperdício de energia, mas de forma geral acho que caminha na direção correta. O pessoal da Matriz pergunta sobre a atuação do governo e sobre esse desperdício de energia que é gerado aqui? Olha, essa é uma pergunta interessante porque, via de regra, sempre aparece. Puxa, o pessoal sabe do Brasil? Sabe tudo o que está acontecendo. Hoje, um líder de uma companhia que tem 90 bilhões de faturamento e está presente em quase todos os países conhecidos do mundo, não pode se dar o luxo de não saber o que está acontecendo na Austrália, na Índia, na China, na Turquia, em Israel, no Brasil, na Argentina. Então, via de regra, quando a conversa acontece, eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem a taxa do dólar, sabem a expectativa econômica, sabem os índices sociais do país, as questões relacionadas à educação, desenvolvimento, à matriz energética. O que eles esperam dos executivos do país é o seu plano para dar continuidade e sair mais forte do que você entrou, caso esteja numa crise, e crescer ainda mais rápido que o mercado, caso o mercado esteja avançando. Então, eles entendem bem, e eu diria que no caso específico do Brasil, a expectativa realmente é de que nós tenhamos um plano para seguir ainda mais forte e justificar novos investimentos, porque eles entendem o potencial que o país tem. Quais são os planos de investimentos da Dell no Brasil? Olha, a expansão da nossa planta para poder atender não só o mercado regional, mas também incorporar os produtos novos que continuamente vão saindo, o desenvolvimento e investimento nos talentos, porque o Brasil tem sim uma mão de obra que pode ser desenvolvida e frente a mercados desenvolvidos ainda é uma mão de obra barata. Então, o Brasil pode se tornar um celeiro de talentos para que possamos exportar ou mesmo explorá-los a partir daqui para atender o mundo inteiro, porque no mundo digital você pode criar
código aqui no país e exportar código que vai ser utilizado na China, na Índia, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos. Então, o investimento em pessoas e em capacidade produtiva realmente são investimentos que sempre figuram na pauta. Mas quanto que vocês estão planejando? Você pode dizer? Olha, no mundo, a Dell investe em pesquisa e desenvolvimento aproximadamente 4,5 bilhões de dólares, ou seja, são investimentos de grande monta, porque vivemos disso. A nossa indústria, quem não investe em pesquisa e desenvolvimento, essencialmente determina o seu prazo de validade. Tá, e no Brasil então, você não pode falar ainda. E o Brasil não está fora dessa pauta, porque obviamente a gente tem uma presença grande aqui com manufatura, que como a gente falava no interior começo, de São Paulo, né? Fica aqui em Hortolândia. E a única planta fora dos Estados Unidos em Américas. Ou seja, em todo o continente americano, a única planta fora dos Estados Unidos é essa no Brasil. Então, realmente, isso se torna não só um ponto de fornecimento, mas também uma medida protetiva, porque se amanhã passa o que, por exemplo, está ocorrendo nos mercados asiáticos, você precisa ter alternativas de manufatura para não ficar exposto às guerras comerciais. Então, ter plantas fortes em países em que você tem alinhamento, seja dentro dos acordos globais de comércio exterior, como o Brasil, é importantíssimo, porque você cria alternativas e não fica dependente de uma só localidade. Essa fábrica em Hortolândia funciona desde quando? Desde 2007, mas desde 1999, quando nós iniciamos a operação aqui no Brasil, já iniciamos com uma planta. Que era uma planta menor, lá no Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul. Em 2007 ela veio para Hortolândia, porque é um hub mais próximo ao hub de componentes, né, de fornecimento de componentes, tão importante para nós. E desde 2007 ela vem crescendo, a gente vem expandindo, centro de distribuição, expandindo a própria capacidade dentro da fábrica e esperamos continuar nessa... Quanto já foi investido nessa linha de produção? Inicialmente, desde o princípio, a gente falou em 150 milhões de dólares, lá no princípio numa fábrica menor, mas ao longo dos anos várias outras rodadas de investimento foram feitas para expandir a capacidade dessa planta. Você está na companhia há 20 anos. Desde quando a companhia chegou no Brasil, é isso? É isso mesmo. Como é que foi esse início? Você tem 20 anos, a Dell tem 20 anos de Brasil, você tem 20 anos de Dell. E como é que foi essa trajetória? Você chegou no topo da companhia aqui. É uma trajetória que para mim me dá muito orgulho, mas também me dá muita energia, porque a Dell é uma companhia que tem um espírito empreendedor. O Michael Dell nunca deixou de ser empreendedor. Ele iniciou a marca em companhia dentro de um dormitório da universidade, quando ele estava cursando medicina na Universidade do Texas, e desde então ele cresceu essa companhia, mas nunca perdeu o espírito empreendedor. Então, na Dell é qualquer coisa menos rotina pesada. Você se sente todo dia encarando novos desafios, com esse espírito empreendedor, vendendo as suas ideias, buscando investimento, buscando aqueles que te apoiam nessas ideias para realmente, junto com você, levarem adiante esses novos projetos. Então, a gente faz um intraempreendedorismo diário na companhia, o que nos dá muita vitalidade e o prazer de estar na companhia, mesmo depois de 20 anos, porque não tem tédio. E o teu exemplo serve de exemplo para outras pessoas que querem subir na companhia? Como é que vocês trabalham isso? Mais do que serve, eu me inspiro muito em outros também, que vieram nessa jornada comigo desde o princípio e outros que chegaram depois, que enxergam essa mesma cultura dentro da companhia e às vezes navegam até de forma mais plena nisso. Então eu me inspiro às vezes em todos aqueles que ali me circulam próximo a mim, mas seguramente a minha história, por esses emblemas de ter chego quando iniciou a companhia, ter alcançado a posição que eu alcancei, mas o que menos interessa na Dell é o título que você carrega no cartão, e sim o quanto você contribui. Sim. Então, realmente é um trabalho muito bacana quando você vê toda essa equipe entusiasmada quando lançamos um novo produto, vamos para um mercado novo, vamos desenvolver uma nova tecnologia, vamos entrar em uma solução muito impactante num cliente específico, ou seja, esse ânimo permanente é algo contagiante. Você chegou na companhia, qual era o cargo que você ocupava? Eu comecei na companhia como gerente de contas corporativo, atendendo grandes empresas, vendendo as soluções que nós tínhamos naquela época, e para mim foi um orgulho enorme porque
eu conheci a Dell e estudei algo da Dell na formação acadêmica e achava aquilo tudo fascinante. Uma empresa que atendia os clientes de forma direta e fazia as configurações de acordo com o que o cliente queria e não o produto acabado já definido por alguém da área de marketing, sem menosprezar a atividade de marketing, mas eu achava aquilo tudo, especialmente no que diz respeito à cadeia de suprimento, o sistema operacional da companhia, eu achava aquilo fascinante. A eficiência, os tempos, os prazos, o fluxo de caixa da companhia, a geração de riqueza, o crescimento. Eu achava aquilo fascinante e um dia me convidaram para ir lá trabalhar. E você assumiu o posto de CEO quando? Isso foi em torno de 2013, eu tive uma expatriação, fiquei 4 anos fora do Brasil. Quando eu retornei, um ano depois eu assumi a posição que hoje eu tenho. Você ficou em que países? Eu fui para o Chile e para o México. Cuidar da operação do Chile e depois cuidar da operação do México. E nisso eu resgato um pouco o comentário que eu fiz a respeito de tédio. A companhia me deu todas as oportunidades que eu construí e justifiquei. Ou seja, você vai atrás e a companhia responde positivamente. Eu tive a oportunidade de estudar no exterior, já trabalhando na Dell, fui para os Estados Unidos, depois 2 anos no Chile, que era uma coisa que eu gostaria também de ter uma experiência internacional. Logo apareceu o México por conta dos resultados no Chile. Então, foram coisas que eu fui atrás e a empresa respondeu positivamente. É isso que eu incentivo todo mundo. Qual o próximo passo? Vai para onde agora? Olha... Você falou que a companhia está roubando todos os talentos aqui do Brasil. É uma conversa que eu preciso ter com a família ainda. Legal. Luiz, a gente está caminhando para o final do programa. Eu sempre faço um bate-bola aqui com os entrevistados. Pergunta e respostas rápidas. Vamos lá. Quem é seu ídolo? Olha, meu ídolo, eu coloco o próprio Michael Dell pela inspiração que ele me traz todo dia e a forma como ele conduziu a companhia, como ele decide no dia a dia, como ele provocou e sustentou essa cultura na companhia, que para mim é o maior vínculo que eu tenho com a companhia. Sem seu chefe, vai? Outro? Não, eu não penso... E olha, honestamente falando, eu não penso muito na posição de chefe, porque essa é uma questão que na Dell, honestamente falando, é irrelevante. Ser chefe não diz muita coisa, porque as pessoas têm liberdade e muito poder na tomada de decisão. Mas eu olho para ele e cada vez eu admiro mais ao longo desses 20 anos. E não é porque é o Michael Dell ou é o meu chefe, mas a pessoa, a cultura que ele implementou na companhia é uma coisa realmente que hoje eu me sinto assim, privilegiado por viver aquilo que a gente vive. Uma companhia transparente, uma companhia onde portas abertas em todos os níveis da companhia, um lugar onde você pode ser quem você realmente é. Eu não preciso todo dia acordar e me fantasiar de Luiz, executivo, e ir para a companhia. Eu sou lá quem eu sou dentro de casa. E sou bem aceito e tenho êxito. Então é o melhor dos mundos. O que você mais admira em uma pessoa? Qual a característica? A transparência. E o que você mais detesta? Olha, a agenda escondida ou a falta de transparência, para mim, estão nesses extremos. Né? O que toca na tua caixa de som? Tudo, eu sou eclético. Eu gosto de música nacional, estrangeira, rock, samba, bossa nova. Realmente eu gosto de tudo e com o passar dos anos eu me tornei ainda mais eclético. Acho que é um amadurecimento. E qual que é o seu hobby? O hobby, leitura e esporte são 2 coisas que realmente me acompanham em todo lugar que eu vou. O que você lê e o que você pratica? Eu leio de tudo, eu gosto, estou sempre lendo alguma coisa relacionada a negócios, a conhecimento, em diversas áreas, e adoro também os romances tradicionais e leio a literatura tradicional e aquela, vamos dizer assim, chave para você entender o mundo. Mas eu leio de tudo. Eu vou do jornal, a revista de bordo, passando pelo catálogo de vendas que eu encontro na rua. Eu tenho essa apreciação por ler e eu diria quase que uma fobia. E esporte, que você pratica? Esportes de ação. Eu gosto de snowboard, eu gosto de surf, eu gosto de kitesurf. Mas no dia a dia é correr, nadar às vezes, mas principalmente correr para manter o físico. Né? Poder é? Poder é compartilhar. E o que te faz levantar da cama todas as manhãs? A vontade de realizar. Comandar uma empresa no Brasil é? É inspirar os outros. Liderar é? Liderar é
vender a sua causa. E qual conselho você daria, última pergunta, qual conselho você daria para quem está começando a carreira? Não desistir. A coisa mais fácil é desistir. Você desiste do casamento, você desiste da relação, você desiste. A perseverança, para mim, é o traço mais crucial para alguém ter êxito. Maravilha. Luiz, muito obrigado, viu? Foi um prazer ter estado com você aqui no Conexão CEO e agradeço também quem está acompanhando a gente e acompanhou essa entrevista do Conexão CEO no Neofeed e no canal no YouTube Neofeed Brasil. Esse programa também vai passar nos podcasts do Spotify, do Deezer, da Apple, enfim, em todas as plataformas. Muito obrigado a quem chegou até aqui e até o próximo Conexão CEO.